Daremos início ao estudo das máquinas de corrente alternada através das máquinas síncronas. Inicialmente, relembramos um pouco a máquina de corrente contínua. Bem, basicamente, os enrolamentos principais que a gente tem é o enrolamento de campo, que está localizado na parte estacionária da máquina, e um enrolamento de armadura que está localizado na parte rotativa. Então, para alimentar essa parte rotativa, a gente usa o comutador, perfeito? Então, vocês observam que o circuito de excitação da máquina CC está localizado na parte estacionária e o circuito de potência está localizado na parte rotativa, ou seja, no rotor da máquina. Já na máquina síncrona, o enrolamento de campo ele passa a estar na parte rotativa. Então, o enrolamento de campo responsável pela excitação da máquina, ele está no rotor, também chamado de enrolamento de campo. Esse enrolamento de campo ele é alimentado com uma corrente CC para estabelecer o fluxo magnético principal de funcionamento dessa máquina. Já o enrolamento de armadura, agora ele passa a estar no estator. E por isso é mais comum que a gente apenas o chame de enrolamento de estator. Esse é um enrolamento em que nós teremos corrente alternada circulando. Bem, então em termos de alguns aspectos construtivos básicos, o enrolamento de armadura, ou seja, o enrolamento de estator, ele normalmente é um enrolamento trifásico, distribuído, simétrico, equilibrado. O que significa isso? Trifásico a gente já viu, a gente sabe o que significa. Distribuído significa que ele está distribuído em toda a periferia da máquina. Simétrico significa que as três fases são iguais, e equilibrado porque ele vai ser alimentado com três fases defasadas de 120 graus uma das outras. Esse é um enrolamento de potência. O que significa isso? Significa que a maior parte da potência, que é a conversão de energia, efetivamente está acontecendo no circuito de estator. Então, se eu falo que uma máquina síncrona ela está produzindo ou consumindo 10 kW, significa que essa potência se relaciona ao enrolamento de estator. O enrolamento de campo, que está localizado no rotor, ele possui uma pequena fração da potência da máquina e ele é responsável pela excitação da máquina, a produção de campo magnético. A gente vai ter um enrolamento de campo alimentado por uma tensão CC, uma corrente CC, ou ímãs permanentes, como a gente vai ver a seguir. São enrolamentos concentrados ou distribuídos, ou seja, eles vão estar localizados de diferentes maneiras no rotor, como vai ser exemplificado a seguir para vocês. Enquanto o enrolamento de estator a gente tem uma corrente alternada, no enrolamento de campo a gente tem uma corrente contínua. A máquina síncrona é classificada como a máquina de corrente alternada pelo fato que a potência está fluindo pelo circuito de armadura. Então, essa alimentação CC aqui que tem no campo, ela não representará potência em termos da máquina e, portanto, ela é classificada como uma máquina de corrente alternada. Além desses dois enrolamentos, existem outros enrolamentos suplementares, como na máquina CC, como, por exemplo, os enrolamentos amortecedores. Eles são responsáveis pelo amortecimento de oscilações mecânicas e funcionar como enrolamento de partida em motores síncronos. No momento
adequado, a gente vai explicar o funcionamento desse enrolamento amortecedor. Vamos voltar aqui a falar um pouco sobre enrolamento de campo. Como o enrolamento de campo ele está localizado no rotor da máquina, é necessário alimentar esse enrolamento que é rotativo. Né? Para isso, é utilizado uma estrutura de anéis e escovas. Né? Então, vocês observam aqui essa parte prateada são os anéis, certo? É um negativo e outro positivo, e nesses anéis se encostam escovas, normalmente de carvão, que vão fazer o contato mecânico, estabelecendo assim o contato elétrico. Né? Então, os anéis eles giram e as escovas elas se mantêm paradas aqui. As escovas são similares à de uma máquina CC, mas os anéis são diferentes. A gente não tem um comutador como lá na máquina CC. Né? Aqui sempre a gente vai ter um como sendo positivo, o outro como sendo negativo, sempre mantendo a produção de fluxo na máquina síncrona. O rotor da máquina síncrona e, consequentemente, o enrolamento de campo pode ser de diferentes tipos. Esse primeiro representado aqui é a chamada máquina de polos salientes, que é onde a gente tem os enrolamentos de campo concentrados. O que significa isso? Se vocês conseguem visualizar aqui, observe que eu tenho um material ferromagnético e o enrolamento de excitação, ou seja, o enrolamento de campo, ele está costurando, ele está, na verdade, sendo enrolado em cima dessa cabeça aqui, formada pelo material ferromagnético. Aqui a gente tem um outro corte aqui, se a gente conseguiria ver aqui, ó, a gente tem essa cabeça aqui que é chamada de sapata polar, e em cima dessa cabeça a gente tem o enrolamento de campo, perfeito? Então, esse enrolamento é disposto de maneira a produzir os polos da máquina, né? De forma que eles são alternados, ter um polo norte, um polo sul, um polo norte, um polo sul, nesse caso aqui, que é uma máquina de 4 polos, perfeito? Aqui nessa figura também está representados os enrolamentos amortecedores que vão aqui por cima, mas mais uma vez, nós vamos explicar ele com mais detalhes mais ao final dessa aula. Esses enrolamentos de excitação, enrolamento de campo, vão ser alimentados. Então, eu tenho aqui ó, o anel, que vai se deslizar, né? Está conectado a um lado da bobina e o outro anel ao outro lado da bobina. As escovas, por sua vez, mantêm o contato elétrico mecânico, consequentemente o contato elétrico nessas bobinas. Né? Então a máquina, o eixo gira, esses anéis giram, mas as escovas permanecem paradas. As máquinas de polos salientes, ela tem como característica ser máquinas de enrolamentos concentrados, ou seja, os polos eles estão concentrados aqui, eu tenho um polo norte aqui, eu tenho um polo sul, um polo norte, um polo sul. E devido à possibilidade de ter essas cabeças, essas sapatas polares, o material ferromagnético, as máquinas de polos salientes, elas podem ser construídas com um número muito grande de polos. Né? A gente pode chegar a uma centena de polos. Por que isso? Porque simplesmente é mais fácil, né? Se eu tenho esse monte de cabecinhas aqui, né? É muito mais fácil do ponto de vista de construção de enrolar a bobina em cima dessa cabeça. E o número de polos ele vai afetar a velocidade da máquina, como a gente vai ver um pouco mais à frente. O outro tipo de polo é as máquinas de polos lisos. Né? Diferente
da máquina de polo saliente. Por que é chamada de polo saliente? Porque eu tenho essas protuberâncias aqui, tá vendo? Então, eu tenho a distância do entreferro, ela vai ser variável, né? Então, nessa cabeça aqui, eu posso ter um entreferro pequeno, aqui nesse meio um entreferro maior, né? Então, ele tem uma saliência. Na máquina de polos lisos, não, a distância de entreferro é sempre constante, porque as bobinas elas vão estar costuradas por dentro do material ferromagnético. É um rolamento que vai estar distribuído. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas essas bobinas elas entram aqui, costuram aqui pela máquina, eu tenho outra ranhura e elas vão se enlaçando aqui pela minha máquina. Né? Então, eu tenho uma divisão, na verdade, entre polos norte e sul que vão estar distribuídos aqui ao longo da máquina. Perfeito? O sistema de excitação é exatamente o mesmo, eu vou ter os anéis coletores e as escovas de contato. Né? O que vai mudar é a forma construtiva aqui e por essas bobinas serem costuradas dentro da máquina, é bem mais difícil de fazer uma máquina de polos lisos com um alto número de polos. Né? Então, normalmente as máquinas de polos lisos elas possuem um baixo número de polos, aí 4, 6 polos no máximo. Um outro tipo de rotor que eu posso ter é não ter enrolamentos de campo. Né? Esses enrolamentos de campo eles serem substituídos por ímãs permanentes. Né? Então, a função dos enrolamentos, seja eles de polos salientes ou seja eles de polos lisos, é produzir o fluxo magnético da máquina através de uma excitação CC. Com um ímã permanente, eu consigo estabelecer um fluxo permanentemente nessa máquina. Né? Então, esses ímãs eles podem ser dispostos no rotor da máquina e assim elimina-se a necessidade de ter uma alimentação do rotor, elimina-se os anéis e as escovas. Perfeito? As máquinas de ímãs permanentes são máquinas que têm avançado bastante nos últimos anos, né, principalmente pelo desenvolvimento de ímãs cada vez mais poderosos, aqueles ímãs baseados nas terras raras, normalmente samário cobalto ou neodímio ferro boro. As vantagens da utilização de ímãs permanentes como já dito, eliminação dos anéis e de escovas. Isso é uma vantagem porque, principalmente, as escovas, como elas são paradas e estão sendo o tempo todo friccionadas aqui contra os anéis, elas se desgastam. Então, elas têm que ter uma manutenção periódica. Né? A máquina pode falhar se essas escovas falharem. Então, a eliminação dos anéis e escovas é uma vantagem dessa máquina. Uma outra vantagem é a eliminação das perdas jáulicas no rotor. Eu não tenho corrente fluindo pelo rotor, então eu não tenho condutor, não vou ter corrente, não tenho perdas. Né? Perdas do tipo jáulicas, né? As perdas ômicas. Né? Ainda tenho as perdas magnéticas, mas reduzir as perdas ômicas significa um aumento da eficiência desse tipo de máquina. Consequentemente, é possível reduzir o tamanho dessas máquinas, né? Quanto mais eficientes as máquinas, menos perdas elas têm, menores elas podem ser. E existe uma grande adaptabilidade às características do projeto, dependendo dos arranjos dos ímãs. Né? É possível, da mesma forma, colocar um número muito grande de ímãs aqui e ter máquinas com um alto número de par de polos. Para entendermos o funcionamento de uma máquina síncrona, vamos nos ater primeiramente uma máquina simplificada, uma máquina de 2 polos
e monofásica. Então, a gente vai ter o circuito de rotor sendo alimentado por uma corrente CC ou ímãs permanentes que vão produzir o fluxo magnético nessa máquina. Então, eu tenho o polo norte e o polo sul. Lembra? A gente vai ter convencionalmente o fluxo saindo pelo norte, então ele entrelaça por dentro do material ferromagnético e fecha aqui pelo sul. Né? Então, este é o fluxo magnético sendo produzido pelo circuito de campo. Consideremos inicialmente que o circuito de estator, né, o enrolamento de estator que está representado aqui por essa bobina, de um lado a parte A e a menos A, que ela está aberta, né, não tem nenhuma alimentação. Né. Essa bobina, ela entra pelo lado aqui da máquina e ela está saindo aqui pelo outro lado da máquina. Se a gente desenhar essa bobina de uma forma diferente, eu tenho isso aqui, ó, a máquina, a bobina da fase A, né, uma máquina monofásica, que eu teria o terminal A e o terminal menos A representado aqui da figura. Vocês observam que o fluxo magnético ele vai transpassar, né, ele está cortando o meio desta bobina. Perfeito? Então, a gente pode traçar aqui o fluxo magnético produzido pelo meu circuito de campo, ele vai estar atravessando essa bobina monofásica. Dá para ver claramente isso aqui? Né? Então, isso aqui eu vou colocar aqui que é o meu fluxo de campo. Como eu disse, a gente deixou aqui os terminais da bobina A, eles estão abertos. Perfeito? Né? E eu tenho um fluxo. Mas observe que o fluxo ele é estabelecido pelo circuito de campo que ele está no rotor da minha máquina. E o rotor da minha máquina, obviamente, ele gira com uma velocidade ômega R. Ora, se esse rotor ele gira e o fluxo está sendo produzido pelo rotor, eu vou ter esse fluxo também girando com uma velocidade ômega R. Então, de fato, eu tenho essa disposição do fluxo cortando a minha bobina em um ponto, eu vou ter o máximo fluxo cortando a minha bobina. Perfeito? Em outro momento, desenhar novamente a bobina aqui. Eu vou ter esse fluxo, né? Como o fluxo ele gira, como ele está girando aqui, ele vai se mover em relação à bobina que está parada. Então, em certo momento, esse fluxo vai estar atravessando a bobina de lado, né? Ou seja, na verdade vai estar em paralelo com a bobina, não vai atravessar a bobina. Em outro instante, eu vou ter esse fluxo, né? Então ele está aqui, continua girando. Em outro momento, o fluxo vai estar cortando a bobina, mas ele vai estar cortando a bobina para baixo, né?
desenho não está muito bom não, mas entendam que em um ponto ele está de cima para de baixo para cima, aqui ele está de lado, aqui ele está cortando de cima para baixo. Em outro instante, ele vai começar a cortar em paralelo assim, e assim sucessivamente, né? Ou seja, à medida que o rotor da minha máquina gira, o fluxo está sofrendo uma variação do ponto de vista da bobina. De fato, o fluxo em si, ele não varia caso eu mantenha a corrente no circuito de campo constante. Mas o processo de giro do campo magnético em relação à bobina que está no estator faz com que o fluxo gire em relação a essa bobina. Ora, mas se eu tenho variação de fluxo, eu tenho tensão induzida, né? Lembre-se da lei de Faraday. É a derivada do enlace de fluxo dt. Lembrando que o enlace de fluxo aqui é o número de espiras multiplicado pelo fluxo, certo? Então, a cada momento eu tenho o máximo fluxo cortando a bobina, zero de fluxo cortando a bobina, o máximo só que no sentido contrário, zero e por aí por diante. Então, à medida que o meu rotor gira, o meu fluxo varia em relação à minha bobina de armadura, né? E, consequentemente, vou ter uma tensão induzida nesta bobina de armadura. Se eu coloco aqui um medidor de tensão entre os terminais A e menos A, eu vou medir uma tensão induzida. Considera-se que a distribuição de fluxo magnético no entreferro, ou seja, na máquina, ele é senoidal. O que significa isso? Imagine o seguinte, eu tenho aqui o meu circuito de campo produzindo o meu fluxo. Se fosse possível ter um medidor e passar esse medidor aqui ao longo da periferia do meu rotor, eu mediria uma característica de densidade de fluxo magnético que seria senoidal. Por que isso? Né? Ele ia começar com um valor aqui, à medida que eu vou deslocando, ele vai aumentando até atingir o máximo, depois ele vai reduzindo, se torna zero, se torna negativo e por aí vai. Essa parte positiva é o polo norte e essa parte negativa é o polo sul. Né? Isso aqui é a densidade de fluxo em função do ângulo aqui da minha periferia, né? Como se eu estivesse passando um medidor aqui e medindo em cada ponto o que está acontecendo com o meu fluxo. Só que isso aqui é um retrato instantâneo, né? Ou seja, parei aqui, passei o medidor, o rotor ele está continuamente girando. Se ele está continuamente girando, esse fluxo vai estar variando, como já mencionado. E se esse fluxo varia e ele tem uma característica senoidal, consequentemente, a tensão induzida na bobina de armadura, né, no circuito de estator, também vai ter uma característica senoidal, né? Vai ser uma tensão alternada sendo induzida no estator dessa máquina. Nesse caso específico, ou seja, que a gente está considerando uma máquina simplificada de dois polos, a frequência da tensão induzida é a mesma da rotação do eixo da máquina. Por quê? Né? Se a gente voltar aqui, se a gente imaginar aqui o polo norte, né? Então eu venho aqui, eu tenho o polo norte.
Quando essa máquina girar, esse polo norte ele vai estar girando também. Então, quando a máquina dá um giro completo, eu tenho uma indução, né? Eu tenho uma variação do fluxo completa aqui na minha máquina. A indução de uma forma de onda da tensão. Perfeito? Então, a frequência, nesse caso específico, a frequência da tensão induzida é a mesma da rotação do eixo da máquina. Diz que a frequência elétrica, o que é a frequência elétrica? A frequência da tensão induzida está sincronizada com a velocidade mecânica da máquina. No entanto, as máquinas síncronas elas possuem normalmente mais de 2 polos. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma máquina de 4 polos, perfeito? Então, vocês podem observar que eu tenho alternadamente polo norte, polo sul, polo norte e polo sul. Então, eu tenho umas linhas de fluxo que vão sair do norte e entrar pelo sul, dividindo a máquina aqui em 4 partes. Na máquina com 2 polos, eu tinha um lado da bobina A aqui e uma bobina menos A aqui, certo? Agora, eu tenho também uma bobina, só que essa bobina ela vai estar costurada aqui na máquina. Tem um A1 que vai para um A2, que vai para um A... Vai se fechando, né? Um A1, um lado da bobina A1, um lado menos A1, um lado A2 e um lado menos A2. Essas bobinas elas vão estar fechadas entre si. Né? Essas bobinas elas vão estar ligadas em série, de modo que a tensão induzida nessa bobina ela vai ser a mesma. Perfeito? Então, é como se fosse uma bobina só. É A1 e A2, mas como elas vão estar ligadas em série, certo? Elas vão ter a mesma tensão induzida. Os polos são dispostos alternadamente. E agora observe o seguinte. Observe que cada vez que eu girar metade, quando eu der meio giro da máquina, então imagine aqui, ó, esse polo norte, certo? Eu vou assinalar ele aqui, ó, com uma bolinha vermelha, certo? E eu vou ter esse fluxo aqui, esse rotor girando. Então, a tendência é que esse polo norte ele saia daqui e quando ele der uma meia volta, ele vai parar onde estava esse outro polo norte. Então, vocês concordam que para meio giro dessa máquina, eu volto exatamente à mesma condição inicial que eu tinha? Antes, para a máquina aqui de 2 polos, né, o que eu tinha é o seguinte, para eu voltar a essa mesma condição aqui, eu precisava que a máquina desse um giro completo até voltar a esse estado inicial. Aqui não. Aqui, quando eu der metade do giro, eu vou voltar à condição inicial magnética, vamos dizer assim, dessa máquina. Então, quando eu der um giro completo dessa máquina, se eu pego essa máquina aqui, ele saiu aqui do Polo Norte, ele der um giro completo e volte aqui a um momento inicial, né, significa que eu vou ter a passagem de 2 vezes o Polo Norte nesse sistema. Significa o quê? A cada giro do rotor, eu tenho 2 ciclos da tensão induzida. Antes, um giro, um
ciclo da tensão alternada aqui. Com 4 polos, eu vou ter 2 ciclos da tensão. Perfeito? A gente pode ver claramente isso aqui por a distribuição de fluxo da máquina, o que acontece na máquina, né? A gente vai enxergar o seguinte, ó, a máquina, eu tenho a máquina aqui, né? Eu tenho, vamos supor que nesse polo norte aqui, nessa bolinha vermelha, seja o 0 graus. Então, eu tenho 0, 180, 360, ou seja, 0 π, 2 π. E é o que eu vou ter aqui, ó. Então, de 0 a 2π. O 2π é os chamados radianos mecânicos, é aquilo que eu consigo medir na máquina efetivamente. Então, essa parte aqui de cima é um polo, essa parte aqui é outro polo, né? Um polo norte, outro polo norte, um polo sul, na parte negativa, e outro polo sul. 2 polos nortes e 2 polos sus. Perfeito? Então, acontece o seguinte, para um giro mecânico, eu vou ter 2 giros elétricos, porque eu passo 2 vezes aqui o meu fluxo e a minha tensão, certo? E aí é o que a gente distingue, o que é o radiano mecânico e o que é o radiano elétrico, né? O radiano mecânico é aquilo que efetivamente eu posso ler aqui na minha máquina, ó, 0, medir 0, 90 graus, 180 graus, 360 e por aí vai. O radiano o radiano elétrico, o polo norte, se eu considerar como 0, então aqui eu vou ter 0 e aqui eu também vou ter outro 0. E aí eu vou ter 2 comprimentos de onda. Para essa máquina de 4 polos, os radianos elétricos é o dobro dos radianos mecânicos. Perfeito? Então, em vez da gente ficar pensando, radiano elétrico, radiano mecânico, quantos polos essa máquina tem, é muito mais fácil a gente concentrar o nosso estudo em apenas um par de polos, assim como a gente fez nessa máquina inicial. E depois, para considerar a variação, o número maior de polos, a gente só faz a correção para os chamados ângulos elétricos, né? Então, assim, é conveniente a gente expressar os ângulos em graus elétricos, que eu estou chamando de θ ME, ao invés dos graus mecânicos propriamente dito. Eles se relacionam, o ângulo elétrico é o número de par de polos, é o número de polos sobre 2, ou seja, o número de par de polos, vezes os radianos mecânicos. No nosso exemplo, né, 4 polos, ou seja, 2 par de polos, 2π vezes 2π, 4π aqui. π vezes 2, 2π. Assim sendo, qualquer outra variável mecânica, ela pode ser expressa em termos elétricos, né? Então, a frequência elétrica se relaciona pela frequência mecânica pelo número de par de polos, seja em hertz, seja em radianos. N, quando a gente dá em N, normalmente é em rotações por minuto. Então, rotações por minuto dividido por 60 tem o nosso valor em hertz. Essa equação é extremamente importante para a gente, né, do entendimento que a frequência mecânica está associada à frequência elétrica, à frequência do estator, da tensão do estator dessa máquina. Essa tensão induzida, ela está diretamente relacionada à velocidade. Mas a tensão induzida também ela tem que estar diretamente relacionada com a tensão que eu aplico no estator da minha máquina. Até então a gente estava considerando
que a bobina de estator ela está aberta. Mas, de fato, o que eu vou ter é a aplicação de uma tensão no estator da máquina, certo? Eu tenho uma impedância aqui dessa máquina e eu tenho uma tensão induzida, que eu vou chamar aqui de ES. Né? Isso aqui são fasores e eu vou ter aqui a corrente fluindo por esta máquina. Ora, não tem jeito de eu ter aqui uma tensão induzida de 60 Hz, por exemplo, e ter uma tensão aplicada aqui de 50 Hz. Não tem jeito. Né? Se eu tenho 60 Hz induzido, eu vou ter que ter 60 Hz aqui aplicado na minha entrada. Na verdade, é o contrário. Né? A tensão que eu vou aplicar na entrada do meu estator da minha máquina vai se reproduzir lá na tensão induzida da máquina. O que isso significa? Isso significa que a frequência elétrica aplicada nos terminais da máquina vai afetar diretamente a velocidade dessa máquina. Em termos de RPM, então a gente pode escrever com a velocidade da máquina em RPMs como sendo 60 vezes a frequência elétrica ou frequência do estator dividido pelo número de par de polos, certo? Ou seja, o número de polos dividido por 2. Observe o seguinte, se eu tenho uma máquina de 2 polos e esta máquina vai estar conectada em uma rede de 60 Hz, a frequência, o giro dessa máquina, 2 polos, 2 dividido por 2, 60 vezes 60, 3.600 RPM. Então, se eu tenho uma frequência de 60 Hz, então, eu tenho aqui polos e frequência elétrica de alimentação, 60 Hz, se essa máquina é de 2 polos, 3.600 RPM. Não, eu estou ligando essa máquina numa rede de 50 Hz. Então, a minha rotação vai ser de 3.000 rotações por minuto. Se eu tenho uma máquina de 4 polos, para o mesmo 60 Hz, eu tenho metade do giro, né? Porque eu vou ter 4 dividido por 2, vai aparecer um 2 aqui embaixo. Então, vai aparecer 1.800 RPM para os 50, 1.500 RPM. Para 6 polos, 3.600 dividido por 3, 2.200. Ou 3.000 dividido por 3 aqui, que daria 1.000 RPM. Então, vocês veem claramente que a frequência de alimentação afeta a velocidade, mas o número de polos também afeta a velocidade de giro dessa máquina. A frequência é algo que pode ser variado, obviamente. Né? O número de polos não é algo que possa ser variado. Mas cada máquina ela tem intrinsecamente um número de polos que vai determinar a sua velocidade de giro. Então, se a gente tem uma máquina conectada a uma rede de 60 Hz, quanto maior o número de polos, menor
vai ser a velocidade de giro dessa máquina. Reforço o seguinte aspecto: a tensão induzida vai estar atrelada à tensão que se coloca no estator. Então, se eu tenho 60 Hz no estator, eu tenho que ter 60 Hz de tensão induzida, que isso vai afetar a velocidade rotativa da máquina. E essa velocidade da máquina vai se relacionar com a frequência de alimentação e com o número de par de polos desta máquina. Essa conclusão tem efeitos diretos naqueles aspectos construtivos que a gente viu do rotor. Lembre-se que a gente falou que as máquinas de polos salientes, elas podem ser construídas com um alto número de polos. Sendo assim, se essas máquinas forem conectadas diretamente à rede elétrica, elas podem possuir uma baixa rotação. Né? Se eu alimento essa máquina com 60 Hz e eu tenho, por exemplo, 120 polos, essa máquina pode girar com 60 RPM. Já as máquinas de polos lisos, as características construtivas impedem um alto número de polos, então normalmente ela tem um baixo número de polos, que significam que quando ela está conectada diretamente na rede, ela vai ser uma máquina de alta rotação. E aí a gente abre um parêntese aqui para mencionar que um dos grandes usos das máquinas síncronas é a utilização como geradores. Então, sistemas de geração tradicional, eles usam máquinas síncronas. Normalmente, em hidroelétricas, nós temos máquinas de polos salientes. Por quê? Porque normalmente uma turbina hidráulica, uma turbina que está sendo movida pela força das águas, né, ela vai girar com uma baixa rotação. E assim sendo, necessita-se uma máquina de baixa rotação, ou seja, uma máquina com alto número de polos. Já em usinas termoelétricas, né, o que vai mover a turbina, que vai estar conectada ao eixo da máquina, é o vapor de água sobre alta pressão. Então, normalmente essas turbinas vão girar em altíssimas velocidades, e aí a gente tem máquinas de polos lisos, porque aí nesse caso a utilização de máquinas com uma alta rotação. Como já vimos em uma máquina trifásica, obviamente nós vamos ter 3 bobinas: fase A, fase B e fase C. Essas fases, elas estão defasadas de 120 graus no espaço uma das outras. O que significa isso? Né? Significa que eu tenho aqui a bobina da fase A, eu tenho o eixo magnético dessa bobina cortando aqui. Então, vou tentar desenhar aqui esse eixo magnético. Né? Então, eu tenho o eixo magnético da bobina A. O que significa isso? Né? O fluxo está passando aqui. Eu tenho o eixo magnético da bobina B a 120 graus. Desenho está meio ruim, mas dá para a gente perceber aqui. E a bobina da fase C a mais outros 120 graus. Perfeito? Né? Para essa máquina de 2 polos, é dessa maneira. A gente vai ter aqui o rotor girando, induzindo uma tensão na fase A, na tensão na fase B e uma tensão na fase C. Ora, se eu tenho esse defasamento de 120 graus no espaço entre as bobinas, é por isso que eu vou ter um defasamento de 120 graus no tempo entre as tensões, né? Entre a fase A, a fase B e a fase C dessa máquina. E aí vem uma questão que
é a questão da a sequência de fases dessa máquina. Então imagina aqui nessa máquina, se eu estou girando no sentido horário, eu vou induzir na bobina da fase A primeiro, depois na bobina da fase C, depois na bobina da fase B. Ou seja, eu vou ter uma sequência negativa, A, C, B. Se essa máquina vai girar ao contrário, então se ela gira aqui no sentido anti-horário, eu vou ter uma tensão induzida na fase A, depois na B e na fase C, ou seja, uma sequência positiva das minhas fases. Então, observe que a sequência de fases vai alterar a direção de giro dessa máquina. Perfeito? Então, a gente tem aqui o sistema trifásico, se a gente tem na nossa tomada tensões defasadas de 120 graus no tempo, é porque em alguma hidroelétrica, em alguma usina geradora aí, a gente vai ter uma máquina síncrona que vão ter tensões induzidas nas bobinas deste gerador. Isso também não é diferente quando a gente tem mais polos, certo? De modo que a gente vai ter, se eu tenho uma máquina aqui, por exemplo, de 4 polos, agora eu vou ter 2 bobinas para a fase A, então aqui A menos A linha menos A linha, certo? Bem, de fato, essas bobinas elas vão estar associadas em série, né? As bobinas da fase A em série com a fase A, as bobinas da fase B em série com as bobinas da fase B, de modo que a tensão sobre as fases vai ser única, né? Sobre a fase A, sobre a fase B e sobre a fase C, já que elas estão associadas em série. Por sua vez, o conjunto das bobinas da fase A, da fase B e da fase C, elas podem estar fechadas em estrela ou triângulo. Né? No exemplo aqui da figura, a gente tem um fechamento em estrela, mas poderia ser um fechamento em triângulo, um fechamento em delta, equivalentemente. Perfeito? Não importa, isso acontece da mesma maneira. O que vai afetar quando eu tenho uma máquina com um maior número de polos é simplesmente que a frequência da tensão induzida ou a frequência de giro da máquina vai ser diferente. Mas até então a gente falou de tensão induzida. Como é que vai acontecer o processo de conversão de energia? Ou seja, se eu aplico uma energia elétrica na entrada da minha máquina e eu tenho na saída do eixo uma energia mecânica, ou seja, a produção de torque nessa máquina. E a gente sabe que qualquer máquina ela pode funcionar injetando energia elétrica e convertendo em energia mecânica, ou seja, uma operação como motor, e também o contrário, uma operação como gerador. Energia mecânica entrando pelo eixo e energia elétrica saindo. O que a gente viu até agora, a operação geradora fica mais clara, né? Já que se eu girar o eixo da minha máquina com uma força externa, por exemplo, a turbina hidráulica, eu vou ter uma tensão induzida na saída da minha máquina, né? E se eu tenho corrente fluindo por essas bobinas, eu vou ter energia elétrica sendo produzida pela essa máquina. Mas o processo contrário também existe, né? Eu aplicar uma tensão elétrica, aplicar uma corrente, né? Na verdade, na minha máquina, né? Uma tensão, uma corrente,
e converter em energia mecânica, em torque no eixo dessa máquina. Então, a produção de torque, a conversão de energia é o assunto da nossa próxima videoaula.